Fala galera, beleza? Eu sou o Udine, você está no Bora Mundo e nós vamos a mais um vídeo de história da educação, certo? Vamos falar hoje de grandes personalidades da nossa história da educação brasileira, tá certo? E a gente vai falar agora de personagens do século XX, tá? Importantíssimos, porque tem dois pontos que nós estamos vendo na história da educação, tá? Primeiro, a gente está vendo aí uma série de pensamentos políticos e pedagógicos, tá? Educacionais. Então, conforme a gente vai vendo os pensamentos pedagógicos, a gente vai vendo mais ou menos aí como é que estava se direcionando a ideia política, tá certo? Então isso é importante. Agora a gente vai falar de uma personagem muito importante na história da educação nacional, tá? Que você deve conhecer, principalmente você que mora em São Paulo, que é a Anália Franco, porque aqui em São Paulo tem um bairro chamado Anália Franco. Se aí no seu estado tem, por favor, põe aqui nos comentários. Aqui tem um chamado bairro Anália Franco e nós vamos falar da Anália Franco, que foi uma mulher, essencial e excepcional na história da educação. Ela construiu e conquistou e abriu caminhos excepcionais para o desenvolvimento da educação. Certo? Bom, vamos lá. A Anália Franco vai nascer aí em 1856, tá certo? Ela sempre ajudou a mãe dela. A mãe dela também trabalhava no magistério. Que é isso? Ela trabalhava com educação, dava aula, tá certo? Então ela trabalhava sempre no magistério. A Anália Franco é o seguinte, ela era educadora, escritora e, como é que fala? Teatróloga. Então, ela tinha várias qualidades pedagógicas importantes, tá certo? Uma coisa importante é que ela sempre se dedicou, tá? Aliás, sempre assim, grande parte da sua vida ela vai se dedicar ao ensino do magistério, tá certo? Ao ensino da profissão de professor e sempre na rede pública. Sempre na área das escolas públicas, tá certo? Isso é muito importante. Por isso, com essa experiência, ela vai fundar aí associações, colégios e vai fundar o Liceu Feminino, que a gente vai falar mais pra frente, certo? Isso é muito importante. Quando é que começa a história dela ficar mais rígida e tomar mais corpo? Ela já tinha essa questão de... chegou um momento onde ela começou a pegar as crianças na rua, as crianças abandonadas, as crianças e jovens que estavam em situação de rua, para cuidar dessas crianças, tá certo? Isso começou a ficar muito evidente aqui, principalmente em São Paulo, quando aconteceu a lei do ventre livre. Então a criança nascia livre, ela não era mais escrava, e nós estamos falando de mais ou menos o período aí de 1880, 1870, tá certo? E é o seguinte, começou as mães, né, por muitos motivos, principalmente por não ter condições de cuidar das crianças, colocavam as crianças, parte das crianças apareciam em um local chamado A Roda, conhecido como A Roda. Lá na Santa Casa de Misericórdia, que é um mega hospital aqui em São Paulo. Então tinha uma roda, sabe como é que era essa roda? Sabe quando você vai comprar bujão de gás? Aí tem a parede e tem um negocinho de ferro assim, aí você coloca o bujão, o cara roda a grade de ferro e pega o bujão. Sabe aquela roda? Essa roda era tipo essa só que era de madeira, né? Era tipo essa. Só que em vez de colocar bujão, as mulheres colocavam os filhos recém-nascidos ali, né? Colocavam ali, rodavam e ia embora, porque aí você resguardava a sua identidade, tá certo? Tem filme sobre isso, é bem interessante. Então ali na Santa Casa recebiam muitas crianças, né? Que estavam sendo abandonadas por essas condições que são várias, né? Das mães, principalmente pelo fator de não ter condições econômicas de cuidar, tá? Estrutura nenhuma. Então isso vai fortalecer as ações da Anália Franco de recolher muitas crianças, né? E tentar cuidar delas de alguma forma, com pouca estrutura que ela tinha, tá certo? Ela pede, em um momento, ajuda para uma esposa de um fazendeiro muito rico. Essa esposa cede uma casa, tá certo? Para Anália Franco. Só que tem o seguinte, essa esposa queria alguns critérios, né? Ela colocou algumas pontuações, ela estava exigindo algumas coisas. E a mais pesada era o seguinte, ela não queria que as crianças negras estudassem junto com as brancas, ela não queria essa mistura. Bom, a Anália Franco era contra essa ideia, ela decidiu não ficar com a casa, tá certo? E ela foi então fazer outras atividades e foi tentar com outras pessoas. Uma coisa importante é que qual era o momento da história que a Anália Franco vive? A gente, que nem eu falei, é mais ou menos 1880 a 1870, tá certo? O que acontece aí é que é uma sociedade dominada pelo catolicismo, tá certo? É uma sociedade extremamente escravocrata, que é o quê?
era dominada pelos senhores, que eram senhores de escravos, os senhores das fazendas, que agora alguns estavam se tornando senhores de indústria, tá certo? Dos comércios, que é um momento onde isso começa a se fortalecer no Brasil. A gente está falando de um período ali que vai chegar em 1900 já, né? E aí, olha só, tá chegando a República e tal. E era uma sociedade extremamente escravocrata. Então, quer dizer, o pensamento que ela tinha e as ações que ela recebia contra o desejo dela, contra impedindo os sonhos dela e impedindo os objetivos dela, era muito grande. Então, isso, na verdade, era uma postura muito normal naquela época, né? E também uma sociedade muito monarquista, né? Então, que tinha ainda esse... Não estava no Brasil república, né? A gente tem uma sociedade ali que está pré-república, né? Uma sociedade que tem a cabeça mais monarquista, onde tem um rei, que esse rei é o cara que domina, né? A voz e os comandos vêm de cima, ele é supremo e soberano. Então, na verdade, o mundo que a Anália Franco viveu era um mundo muito difícil e dificultoso para se construir tudo o que ela conseguiu construir. Tá certo? Então a gente está falando aqui de um momento onde ela perde uma oportunidade, mas é porque, falando assim, né? A mulher exigiu isso, não foi uma coisa tão simples, é porque não tinha muito como burlar, como esconder ou como fazer por debaixo dos panos essa ação. Então ela não pôde aceitar a casa, tá certo? E fazer cumprir essas condições bizarras, né, da época. Quer dizer, a cabeça da Anália Franco já tinha uma cabeça muito interessante, né? Tinha um foco no objetivo, sempre pensando de uma forma pedagógica, isso que é importante, tá? Bom, e o que ela construiu na sua trajetória? Antes disso, vocês vão ver que ela construiu uma porrada de coisa, tá? A mulher a zica do baile. Só que um ponto importante dentro dessa trajetória da Anália Franco, para você que estuda a educação, tá certo? Ou que está estudando, que está ingressando. O que a gente está vendo aqui da Anália Franco como uma grande pedagoga, uma grande pensadora da educação, uma ativista da educação, tá certo? Uma militante. A gente está vendo uma mulher que está entendendo e observando a dinâmica do seu mundo. Ela está entendendo o seu momento político, o seu momento social, o seu momento econômico. E você, olha que interessante, você precisa entender isso. Então ela não era uma pessoa leiga, ela era uma pessoa estudada, que lia, trocava informações. Então você conhece o mundo e dentro desse mundo você começa a arrumar mecanismos e brechas para conseguir desenvolver aquela ideia de alguma forma. Ou de uma forma micro, pequenininha, como por exemplo uma escola, uma sala de aula, ou de uma ideia mais macro, uma rede de instituições. Então, quer dizer, ela foi conseguindo entender essa situação e articular dentro dessa situação para tentar alcançar alguns objetivos, tá certo? Então isso é muito importante para a gente entender a dinâmica e o papel do professor, e o papel do pedagogo, do educador. Tem aquele que é passivo e tem aquele que é ativo. Aquele que é passivo tem uma grande tendência de não conseguir, tá certo? De não participar de conquistas que são essenciais, né? De movimentos no mundo que são essenciais e necessários, né? E na verdade acabam atrapalhando, né? Nessa área, realmente, quem não ajuda acaba atrapalhando. Então, olhar para a história da Anália Franco como essa pedagoga, essa pensadora, sabe? Essa militante é importante para a gente entender qual é o nosso papel enquanto profissionais, qual é o seu papel enquanto profissional da área da educação, tá certo? E como é importante os objetivos de construção, de renovação, tá certo? Daquele foco, daquele objetivo final, às vezes, que a educação tem. Com uma grande análise, com uma grande percepção do mundo, tá? Olhar o mundo que está acontecendo politicamente, economicamente, socialmente, olhar, ver como é que tá e ver o que pode ser feito, certo? Isso é importantíssimo. Então vamos voltar aqui depois dessa reflexão na área. Quais foram os frutos do trabalho dela, tá? A gente vai ter várias coisas, ela vai fundar uma revista feminina, que é chamada de O Álbum das Meninas, tá certo? Onde ela pode expressar a sua militância e a sua opinião, tá certo? E ela pode alcançar e expandir a sua ideia, de educação principalmente. Ela vai fazer um instituto educacional, que é a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Isso vai ser em 1901, tá certo? Outra coisa importante são as escolas maternais e as escolas elementares. As escolas maternais eram uma espécie de creche, as escolas elementares eram importantíssimas, era mais ou menos como um liceu feminino. Tem as escolas elementares e ela fundou um local chamado Liceu Feminino.
tá? Qual era o trabalho desses dois locais? Eram preparar professoras, tá certo? O Liceu Feminino vai ser fundado em 1902. Estamos falando de uma coisa recente, que tem 121 anos atrás, tá? É o tempo de vida de uma pessoa e meia. Então, assim, é bem recente na nossa história. E o que acontece? Esses dois lugares tinham como objetivo preparar, certo? Então, olha só, ela não só instruía e ensinava, como ela começou a tomar um posicionamento de coordenar e construir projetos, certo? Então ela pegava essas pessoas elas eram preparadas nessas instituições que ela funda, que tem pessoas trabalhando com ela funda, e essas pessoas são preparadas para principalmente trabalhar nas suas instituições, dar aula lá, segundo o projeto e o pensamento pedagógico dela, certo? Então são dois lugares importantes. Ela também funda e articula bibliotecas principalmente nas suas escolas. Né? Então, por exemplo, ela era dividida em dois grupos, né? As escolas no centro e as escolas no interior, por exemplo, de São Paulo. E essas escolas, muitas delas tinham bibliotecas, como é que eu posso falar? Anexadas, né? Então, hoje em dia você vai numa escola pública, por exemplo, ela tem uma biblioteca, por mais que seja uma biblioteca miserável. Eu já vi umas que é do tamanho do meu escritório. É só para você pegar o livro e sair mesmo, né? Olha o valor que dão a uma biblioteca. E ela colocava essas bibliotecas anexadas, que eram importantíssimas para a disseminação da educação, para o melhor desenvolvimento da educação. Afinal de contas, nós estamos falando de um local onde você tem acesso a livros. Então, a criança, o adolescente, o jovem pode acessar esses livros também junto com eles o educador que ali transita, que ali trabalha. Ele pode acessar. Então isso ajudou a difundir muito o potencial, né, intelectual das pessoas que trabalhavam e que conviviam nesses ambientes. É uma coisa muito importante, não é simplesmente anexou uma biblioteca, tá certo? Então anexou bibliotecas. No total das suas instituições que ela fundou, a gente tem um número de, olha só, 37 instituições. É meio vergonhoso, né? Ela fundou 37 instituições. Às vezes o nosso governo demora anos para construir uma escola. Por exemplo, aqui perto tem um CEL. Eu moro aqui há 7 anos. E depois de um ano mais ou menos que eu vim para cá, onde eu estou no bairro agora, começou a construir esse CEL. Até hoje não terminou, né? Um CEL. E eu já vi os caras levantar CEL em 2 anos, assim. Tipo, muito rápido. Né? E esse CEL tá pela metade ainda. Então, assim, o que ela fez é muito grande, é muito interessante. Em questão de nível de desenvolvimento da educação, de pensamento pedagógico, é pra gente refletir, é pra gente absorver e entender a dimensão do trabalho pedagógico e estruturado da Anália Franco, certo? Bom, a gente tem um outro ponto importante também, que é a Chácara Paraíso. Isso vai vir já mais pertinho aí do seu falecimento, tá certo? A Anália Franco vai vir a falecer em 1919. Essa Chácara Paraíso ela vai adquirir em 1911, tá certo? Então, quer dizer, ela já tinha toda uma experiência. Essa Chácara Paraíso era uma grande chácara, era muito grande. Ela era de uma pessoa conhecida na história do Brasil, que vocês devem conhecer como Antônio Feijó, né? Que é o Diogo Antônio Feijó. Era desse cara. Ela recebe essa chácara enorme. E é o seguinte, essa chácara tinha como objetivo ser uma colônia regeneradora, tá? O nome da chácara, se eu não me engano, era Dr. Romualdo, se eu não me engano, tá certo? Então, olha só, uma colônia regeneradora, tá? Então era uma espécie de lugar para internar pessoas para que elas se regenerassem de algum fator, né? Ou alguma questão psicológica, alguma questão econômica, né? Social. Então ela pegava, por exemplo, os jovens, né? Os garotos, tá certo? Que provavelmente boa parte deles eram pessoas em situação de rua, tinha pessoas que tinham questões mentais, tinha uma série de situações e de demandas que ela recolhia, levava para esse local, que era o local de internação, de regeneração, e ali ela usava e fazia se desenvolver a capacidade desses jovens, desses garotos, né? A maioria, os que estavam ali, a maioria deles eram muito aptos a duas coisas importantes aqui, que era a lavoura e a horticultura. Então, quer dizer, eles estavam ali e estavam produzindo, criando, tá certo? Isso era muito interessante. E também tinha moças ali no local.
moças chamadas moças desviadas, né? Então tinha de tudo. Moças que estavam em situação de rua, moças que faziam programa, né? Eu estou usando esse termo, tá? Para ficar mais claro, mais legível. Então ela pegava essas moças e colocava lá também para trabalhar essa ideia de regeneração, de preparar ela melhor para a sociedade, de tirar, né, ela daquele problema, muitas vezes psico, socioeconômico, psicossocial, né? E trabalhar ali uma espécie de regeneração social, tá certo? Isso foi um feito muito importante dela, tá certo? Estava atrelado a sua ideia pedagógica de desenvolvimento, tá bom? Bom, isso na verdade não é nada muito diferente. Por exemplo, as ONGs. Hoje a gente tem as ONGs, tá certo? As redes de ONGs que elas cumprem praticamente essa ideia desse local de internação, né, da Anália Franco. Vamos pegar, por exemplo, um CJ. O CJ ele é para efetuar um trabalho com as crianças que estão em situação de comunidades mais carentes, né, mais periféricas. E a ideia é ela trabalhar com essas crianças e adolescentes no período interescolar. Então, tem o período da escola e casa, e fica umas horas ali vazia, né? Então, a ideia é, nesse momento, em vez da criança estar na rua ou em casa de bobeira, ela ficar nesse local que vai oferecer cursos, profissões, desenvolvimento de uma série de habilidades. Então isso é muito interessante. E é praticamente um pedaço de uma situação de internação aqui como a dela. Pega esse público, trabalha esse público para que ele se desenvolva, para que ele produza alguma coisa. Tá certo? Então isso aqui é muito interessante e, como eu disse, não é nada muito diferente do que nós temos hoje em vários projetos de ONGs diferentes com os seus objetivos diferentes, tá certo? Bom, agora a gente tem aí uma coisa importante, que são as metas, né? Ela sempre trabalhou com metas. Como assim trabalhar com metas? Não de uma forma comercial, né? Bom, a meta, né? A meta é alcançar a meta e depois que a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. Não, a ideia dela é que ela tinha duas coisas na cabeça principais, né? A principal era o seguinte, erradicar o analfabetismo, né? Então tinha essa ideia de tornar a pessoa apta para o desenvolvimento da sociedade, para se envolver na sociedade, para se desenvolver. Para isso, um dos fundamentos mais importantes é você saber ler e escrever, certo? Senão a sociedade acaba te excluindo automaticamente. Então você não pode estudar, você não pode aprender coisas novas, a não ser o trabalho duro manual, tá certo? Porque você não sabe ler. Você não consegue absorver mais conhecimento de uma forma mais rígida, né? Mais trabalhada. Então, acabar com o analfabetismo é muito importante para ela, certo? Para integrar esses indivíduos na sociedade, tá certo? Para que eles consigam escalar, né, daquela situação para uma melhor. Então, isso era importantíssimo. Outro objetivo dela era o combate à miséria e à pobreza, que já era uma coisa muito mais difícil. Só que ela começou muito bem, expandiu muito bem. Como a gente já viu, ela conseguiu aí abrir 37 instituições. É muito doido, é muita coisa, né? Então, quer dizer, esse outro objetivo dela, essa outra meta dela, era uma meta muito interessante porque ela trabalhava tudo junto, né? Por exemplo, você tem uma escola, você oferece comida nessa escola, tá certo? Você faz a arrecadação de doações para essa escola, para você distribuir roupas, por exemplo, né? Para essas pessoas, para essas crianças, adolescentes, jovens. Então você acaba trabalhando aí e suprindo uma série de necessidades, tá certo? Bom, chegamos até o fim e a Anália Franco então vem a falecer em 1919, tá certo? Bom, o que a gente viu nesse vídeo hoje de importante, tá? Vimos o papel de uma educadora, de uma militante, tá? Política, né? Porque nós estamos vendo aqui, lógico, em um resumo rápido os feitos dela, tá certo? Só que a gente tem que entender que ela estava sempre dentro de uma sociedade, como a gente viu lá, escravocrata, tá certo? Extremamente católica, numa sociedade monarquista. Então, na verdade, essas conquistas dela são conquistas dentro de uma batalha política muito grande. Arrumar espaço de ação dentro do campo político-econômico foi uma coisa muito, muito turbulenta e tumultuada, mas com ganhos muito elevados e importantes, tá certo? Então isso é importante para a gente entender como processo pedagógico, construção didática, como pensar a didática de uma forma mais
estrutura, né? Estrutura de capacidade de ensino, estrutura maior, né? Estrutura física muitas vezes também. A gente está falando de 37 instituições, então isso é importante. Então tudo isso tem que refletir, tem que parar na nossa mente para a gente entender o potencial e a dinâmica da educação. E depois, olha só, a gente está falando de 1870, 80, 90, tá certo? Aí 1910 mais ou menos, aí a gente já tem o Brasil República. Então nós já estamos falando de uma mulher que está trabalhando e está trazendo, está construindo uma grande, extrema influência para os modelos educacionais que nós temos hoje. Ela abriu possibilidades para o que nós temos hoje. Então é muito importante observar, entender e refletir como é que ela construiu essas coisas, o que é que foi possível ser construído, tá certo? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até o fim desse vídeo, não sei se você sabe, mas quem chega até o fim do vídeo tem um código. O código, ele significa assim, você viu até o fim, você estudou, você está focado. Tá certo? E você vai escrever o seguinte aqui embaixo, Anália. Escreveu Anália, já sabe. Quem escrever Anália, filho, é que viu até o fim. Estudou, mente focada. Tamo junto, certo? É isso aí. No final do vídeo vai aparecer aqui os cards de mais vídeos de história da educação. Então, se você não conhece aqui no canal, tem uma porrada. E continua, com certeza, estudando, porque aqui tem muitos temas. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e até mais.